Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, nós vamos então começar a nossa segunda videoaula hoje, referente ao conteúdo do segundo trimestre. Antes disso, vamos discutir uma outra questão, ou melhor, vamos relembrar de uma outra questão. Eu sempre disse para vocês que a partir do momento que o Estado liberou a autonomia para que eu pudesse trabalhar com vocês com o conteúdo que eu já havia programado para vocês, a gente ia seguir esse conteúdo para o ano letivo de 2020. Então, seguindo esse conteúdo metodológico, nós vamos iniciar, ou melhor, já iniciamos o conteúdo sobre valência física-força. Nós discutimos na aula passada, então, sobre as características dessa valência física e falamos um pouquinho sobre as definições, Vamos recordar rapidamente? Então, força é a capacidade que nós temos de exercer tensão contra uma resistência. Falamos que uma resistência pode ser um peso qualquer, inclusive o peso do nosso próprio corpo, Então, para realizarmos qualquer movimento humano, qualquer prática humana, seja ela esportiva ou não, qualquer prática física humana, nós precisamos da força. E essa força no corpo humano está ligada muito à ação de contração muscular, ou seja, a força de contração muscular. Seja ela suportando, seja ela cedendo, seja ela sustentando essa resistência, nós estamos em todo momento aplicando essas características da valência física, força. Bom, existem formas de realização desse tipo de contração muscular para que consigamos aplicar esse tipo de força sobre os objetos ou sobre qualquer tipo de resistência. Nós vamos tratar basicamente de 4 tipos. 3 deles estão descritos para vocês no material e um deles eu vou descrever depois, até pela videoaula, e a gente vai conversando e esclarecendo um pouquinho melhor para vocês. Bom, o primeiro desse tipo de força, o primeiro desse tipo de contração muscular que vai realizar um mecanismo de força, chama-se contração isotônica. Esse tipo de contração é o tipo de contração muscular mais comum. Ele é aplicado em atividades comuns do dia a dia. Ele é caracterizado por também ser chamado de contrações dinâmicas. Nesse caso, numa contração dinâmica, o movimento é bem clássico, ele é observado de forma clássica. Existe aquele movimento de contração e de relaxamento, ou seja, existe uma ação concêntrica e uma ação excêntrica. Quando o músculo se contrai, acontece a contração muscular, nós chamamos de ação concêntrica. E quando o músculo volta para a posição ou volta resistindo a essa posição, nós chamamos de movimento de ação excêntrica. O tipo de força isotônica, dinâmica, que é caracterizada pela ação do movimento, nós podemos observar a distância que esse músculo se move, há uma variação entre contração e relaxamento, ou seja, fase concêntrica e fase excêntrica no movimento. Ele é o mais comum aplicado para qualquer atividade de ação humana. Ele é o que vai realizar uma espécie de contração onde nós observamos nitidamente um movimento destacado. Caracteristicamente, esse tipo de contração muscular é o mais aplicado dentro dos espaços de cuidado com a saúde, como os espaços de fitness, como as academias, entre outros, Se a gente, por exemplo, pensar no espaço de academia, é muito comum a gente lembrar naquele indivíduo fazendo exercício para braço, Fazendo aqueles movimentos em série, tipo 3 séries, 10 repetições, Usando um pezinho, um halter, como uma resistência, tá bom? Vocês vão olhar no material ali e vão verificar no material que existem ilustrações para esse tipo de contração. Inclusive, tem ilustrações que são animadas ali, que vocês podem observar, Então, existem fases para essa contração. Nós chamamos, então, de contração isotônica ou contrações dinâmicas. São as mais comuns e as mais clássicas aplicadas pela ação humana. O segundo tipo de contração que nós vamos tratar nessa videoaula, na segunda videoaula, é um tipo de contração chamado contração isométrica. Diferente da contração dinâmica, ou seja, da contração isotônica, a contração isométrica ela é caracterizada por manter a mesma medida da ação. Ou seja, não existe um movimento dinâmico característico que nós podemos observar no tipo de contração isotônica. Na isométrica, a medida é a mesma. É como se eu estivesse, por exemplo, segurando um objeto em uma determinada altura, parado, estático. Esse tipo de contração, então, não é dinâmica. A contração isométrica é estática. Ela é parada. É como se, por exemplo, eu estivesse empurrando uma parede.
né? Estou empurrando uma parede. A minha massa, é claro, é muito inferior à massa da parede e eu não consigo mover a parede. Mas eu estou empurrando. Existe contração, existe ação de força, mas não existe movimento. Uma vez que a parede sustenta essa reação de movimento sem deixar que aconteça o movimento dinâmico, a ação dinâmica. Vamos entender de forma bem clara então. Nós temos dois tipos de força estudados nessa videoaula agora. Ou melhor, dois tipos de contração muscular estudados nessa videoaula que vão levar a um princípio de força muscular. A primeira é a isotônica. Dinâmica, existem duas fases, fase concêntrica de contração do músculo, fase excêntrica onde eu volto à posição inicial do movimento. Ou seja, contração isotônica é dinâmica, tem movimento. E a contração isométrica, que é um tipo de contração onde a medida é a mesma, como se eu suportasse um objeto com o braço esticado no ar. Esse objeto vai ficar ali até que eu consiga mantê-lo pela minha força, mas o movimento ele é estático. Ele não tem dinamismo, ele não tem movimento, como o exemplo de empurrar a parede. Esses dois tipos de movimentos eles são extremamente aplicados no nosso cotidiano. Vamos pegar o exemplo basicamente da força dinâmica, ou seja, das isotônicas. Como eu citei para vocês, no espaço das academias, nas práticas esportivas que vocês realizam, no chutar uma bola, no fazer um arremesso no basquete, no fazer um movimento de saque no voleibol, nós aplicamos força de contração isotônica. Tá? Existe uma resistência, que nesse caso pode ser a bola, pode ser inclusive suportar o nosso próprio membro, né? No caso chutar a bola, o membro inferior, no caso sacar no voleibol o membro superior. Então existe um movimento específico. Na contração isométrica, lembram daquele exercício de cadeirinha que eu coloquei vocês na parede, sentados na parede, na posição de cadeirinha, e vocês ficavam lá uma média de 30 segundos? Aquele é um tipo de exercício de contração isométrica. Nós ficamos por um determinado tempo, então não tem séries, não tem repetições, mas nós ficamos por um determinado tempo, apoiados em alguma estrutura, como nesse caso foi lá, né, a parede, ficamos numa posição. É doloroso, tem contração muscular, é cansativo e nós não conseguimos ficar por um longo período de tempo naquela posição, porque não é característico dos tipos de músculos que nós utilizamos, os músculos das pernas, né, o músculo dos membros inferiores, a permanecer por longos períodos em contração isométrica. Diferente, por exemplo, dos músculos da postura, né? Quando a gente fica, por exemplo, em pé durante longo tempo, a gente não está o tempo inteiro sobre a ação de movimento, né? Mas os músculos estão ali, parados, contraídos. Eles também são chamados de músculos antigravitacionais. Por isso conseguem manter a gente nessa posição de uma certa contração isométrica por muito mais tempo. Características básicas então: contração isotônica, ela é dinâmica, tem movimento. Contração isométrica é estática, não tem movimento. Ambas são contrações musculares e ambas realizam a ação potencial de força muscular. Tudo bem? Então, nessa nossa segunda videoaula, nós tratamos dos dois primeiros princípios de contração muscular que nós vamos tratar nessas aulas que nós estamos vendo agora sobre a valência física força. Provavelmente essa semana eu já posto alguma outra atividade para vocês e nós já vamos dando encaminhamento aos conteúdos. Lembrem-se, gente, o mínimo que eu peço é que vocês não copiem e colhem da internet, porque existem formas de a gente descobrir isso. É nítido quando a pessoa copia e cola. E outra questão é ficar atento à normativa. Eu já falei para vocês, nós estamos agora com uma possibilidade de um trabalho e aula virtual, mas eu vou exigir que vocês se organizem em relação a como vão entregar essa atividade. No mínimo, eu exijo que a letra seja de tamanho 12, que a fonte da letra seja Arial ou Time New Roman e que, no mínimo, o texto esteja justificado. Justificado, gente, vocês vão lá no Word e observam no Word que existem lá margem à direita, todo o texto vai à direita, margem à esquerda, todo o texto vai à esquerda. Centralizado, todo o texto fica no centro. E justificado, onde a margem direita e esquerda ficam alinhadas. E é claro, gente, pelo amor de Deus, regra básica da língua portuguesa, da escrita portuguesa, da ortografia portuguesa. Quando vocês escrevem algo que começa-se com um parágrafo, todo parágrafo tem espaço no início, gente. Por favor,
Comecem a ficar atento a essas normas técnicas. No primeiro trabalho, que foi a revisão do conteúdo anterior, eu até fui mais tranquilo em relação à cobrança, mas eu vou começar a exigir um pouquinho mais de vocês agora. Então, atenção a essas normativas que são básicas, vocês vão usar para o resto da vida de vocês e é importante que vocês aprendam agora, tá bom? Utilizem então o tempo de vocês para estudar, fiquem atentos, um abraço e até a próxima.